Olá, pessoal. Hoje, então, o segundo episódio dos 12 episódios do meu programa, Douglas Daló. E olha que momento! Hoje estou aqui com um grande amigo, um grande empresário com a esposa, né? Minha aluna, que também viaja muito comigo. E são super parceiros. E é o Edmilson Zanata e a Titi Zanata, Patrícia Zanata. Então, Douglas, é um prazer estar aqui, né? Uma satisfação estar nesse momento, participar desse programa, dar o nosso depoimento, nosso testemunho, né? De como é bom viajar com o Douglas. Então, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Eu também quero dar uma boa tarde e dizer que também fiquei surpresa com o convite, mas estamos aqui para conversar. Uhum. Então, relembrando lá a nossa primeira viagem, a primeira vez que vocês viajaram comigo, como é que vocês descobriram o Douglas? Como é que surgiu aquela nossa primeira viagem, que eu acho que foi para a Turquia, para as ilhas da Grécia, né? Tá, então eu vou falar porque detalhes ele deixa comigo. Uhum. Então, a gente estava viajando assim com a família, né? uns 2 anos antes. E lá para 2015, eu tinha uma amiga que fazia inglês com o Douglas, né, a Hilda, e aí ela nos convidou para viajar junto. Uhum. E aí foi onde deu certo da gente ir para Grécia e Turquia, uma viagem muito linda, né, e também era uma expectativa que eu tinha, porque gostaria muito de conhecer a Grécia. E a nossa viagem foi muito boa, com muita gente, a gente criou vários amigos, e isso foi muito bom. Até para nós, né, ficar um tempo assim longe, com um filho pequeno ainda, sim, né, então foi bem interessante a experiência. Uhum. E daí para frente a gente foi... São viagens assim que a gente faz uma confraternização com a equipe toda, né, porque uma das coisas que o Douglas sempre falou pra gente, Edmilson, pode viajar com a gente, porque eu escolho as pessoas, né? São pessoas que são escolhidas, porque a gente vai estar ali num ambiente de confraternização, né? Então não pode ser pessoas muito chatas, né? Então tu faz assim aquela peneira. Sim. E é o que eu acho que é uma das coisas que dá certo nas suas viagens, né? E uma das coisas que eu também opto por sair com o Douglas, porque eu gosto de viajar sem pense. Né? Sim. Entende? Porque o que é uma viagem sem pense? Ele organiza tudo, né? Até as baladas de última hora ele organiza, ele faz aquela bagunça, ele faz todo mundo se entrosar, se conversar. Então é uma pessoa assim que é divertida, né? Então é uma viagem toda divertida. Então é excelente viajar com o Douglas. E aí a gente não precisa pensar nada, porque que no dia a dia da gente eu não tenho tempo, eu não curto, não gosto de parar para ficar pensando aonde a gente vai, o que é melhor, o melhor local para se visitar, entende? Como é que a gente pode visitar? Qual é o guia que a gente vai contratar, né? Então eu só vou saber, às vezes eu sei que eu vou viajar no dia que eu tô botando a mala no ônibus pra gente partir pro aeroporto, né? Mas antes disso, a gente só diz aí, tá, Douglas, como é que vai ser essa viagem? Essa viagem vai ser assim, 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 assado, nós vamos chegar a tal hora. Então o Pense tá com o Douglas, né? E sai assim sempre muito boas viagens, e o que não acontece, ele improvisa e faz acontecer e faz a coisa dar certo. Sim. Eu sempre digo que eu sou muito agradecido por conseguir juntar tanta gente, né? Eu consigo agregar pessoas, principalmente pessoas do bem, e as nossas turmas sempre viram meio que uma família, né? Sim. Todo mundo se ajuda muito. Bom, o Edmilson e a Patrícia são sempre escolhidos como o casal, os companheiros de viagem, né? Eles são um show de bola. Mas realmente as viagens, assim, não é que eu faço uma peneira, mas assim, a gente tenta ir convidando, e as pessoas que já viajaram, a gente sabe que são... É difícil ter alguém que incomoda, mas realmente eu sou muito feliz por ter essas pessoas que viajam comigo e que sempre dá super certo. Mas a viagem realmente ela tem que ter uma organização, né?
tem que ter todo um planejamento. Sim. Eu já disse aqui que, na verdade, as nossas viagens, elas são desenhadas, né? Exato. Nós não pegamos, assim, roteiro de qualquer jeito. Vamos pegar lá de uma operadora de qualquer jeito e vamos fazer isso. Personalizada, né? Tu personaliza o passeio para otimizar o máximo possível naquele roteiro que tu predefine. E com esse planejamento, com essa organização, a gente consegue evitar muitos problemas que possam acontecer, né? Otimizar tempo, a gente sempre tem que olhar a logística também, né? De que forma que a gente vai? Será que é melhor pelo céu, pela terra, pelo mar? Né? Ver o conforto. E além de estar sempre amparado por agências bem interessantes, né? E daí a gente também se sente seguro. Isso. Né? Tanto para sair daqui como para chegar nos diversos países, né? Os hotéis, vocês lembram também, né? Os hotéis sempre são bem escolhidos, né? É uma pena que a gente fica pouco no hotel, né? Claro que com o euro e o dólar desse jeito, a gente ultimamente não tem colocado nos hotéis mais, né? Lembra aquela viagem para Marrocos, quando a gente fez, eu acho, em 2017, não sei. Meu Deus, aquela viagem ficou pra quem foi, ficou para sempre na memória, né? O que mais chama atenção também, Douglas, é a escolha dos guias, né? Eu lembro do dia... no Egito. No Egito, né? Tem esse de Marrocos também, era Até tu falasse essa semana dele, mas é um cara assim que tem um conhecimento fantástico, inclusive do Brasil, por causa que Marrocos tem uma relação com o Império Romano, tem uma relação com o Brasil na época do desenvolvimento, do descobrimento, né? Então ele fazia toda uma relação assim que a gente ficava assim de água na boca, assim, poxa, só ouvir ele falando já valeu a viagem, né? Aulas de história, geografia, inglês, tudo a gente aprende um pouco. Eu lembrei o Hatem. Hatem, né? Hatem. Ele é o máximo, Depois eu indiquei, algumas pessoas foram pra Marrocos e eu indiquei ele, meu Deus, só sucesso, né? Nos hotéis, quando a gente fala, não é só o conforto também, é a localização que é muito importante, né? Também. Será que tá bem localizado? Às vezes dá pra fazer algumas coisas a pé. Sim. De noite quer pegar um restaurante bom. Porque a gente tem uma hora que a gente quer ficar livre, né? Isso. Um ambiente livre, sem roteiro. Isso. Então, se ele tá bem localizado, a gente pode sair em 2, pode sair em um grupo de 3, 4, entende? E fazer alguma coisa no tempo livre que a gente tem no roteiro. Acho bem interessante isso. Esse negócio do tempo livre é muito importante falar também, porque várias pessoas, né, conseguem ficar livres, ir e gostam. E eu acho importante botar o tempo livre. Sim. Mas sempre no tempo livre, o Douglas tá lá preparado para aqueles que ficam ali agarradinho no Douglas, que tem medo de sair uma quadra a mais, ou porque não fala a língua. Então a gente tem o tempo livre, mas sempre tem alguma coisa para fazer comigo, né? Eu comecei a estudar inglês com o Douglas. Por causa do Douglas. E é importante isso, que essas tuas viagens, Douglas, é tu que tá na frente. Né? Não é uma viagem programada, então vocês vão lá e fazem essa viagem. Não, tu estás ali. E o Douglas, nessas viagens, ele tem uma visão periférica muito interessante, que quando ele percebe que tem alguém com alguma dificuldade, ele sai do grupo, vai lá, atende, às vezes alguma coisa em função da língua, em função de, sei lá, um mal-estar que o cara pode ter, né, na viagem, uma gripe, alguma coisa assim, né? Tu tens sempre aquela visão periférica que acolhe a gente, né? Que acolhe a gente e a gente se sente seguro em viajar. E eu não sei quantas viagens a gente já fez juntos, né? Mas muitas, né? Mas sempre a gente teve assim essa segurança. E viajar, a gente precisa isso, porque a gente tá indo para um ambiente estranho, um ambiente que a gente não conhece, a maioria não conhece, né? E aí a gente chega lá e diz, poxa, como é que vai ser, né? E aí tu dá essa segurança para nós, né? Tanto do roteiro, como segurança na língua, como segurança se tá precisando de alguma coisa, pedir alguma coisa diferente, às vezes até uma comida diferenciada, porque, né, tem alguém que tem algumas restrições alimentares, né? Então tu vai lá, sempre ajuda e deixa a pessoa muito bem à vontade, além de que, né, é enfermeiro,
Farmacêutico. Né? Farmacêutico. E tem uma mala de remédios que não deixa ninguém na mão. É incrível. Sou bem prevenido nessa parte. Leva injeção, leva antibiótico, leva... E ele que dá a injeção, né? Ele que faz a injeção nas pessoas, entende? Então não tem problema. E imprevistos acontecem, porque a gente tanto foi pro frio de neve quanto pra praia de calor, né? Sim. Então, são várias situações. Às vezes a gente sai daqui com frio e pega calor, às vezes é o contrário. Estamos sujeitos a ter algum problema, né? Falando em pega praia, pega calor, pega cidade grande, da Tailândia, vocês foram também? A Tailândia com Dubai, imagina, vocês foram. Fomos em Tailândia. A Tailândia foi incrível porque foi nós conseguimos conhecer, a gente começou por Bangkok, né? Que é uma cidade gigante, né? Sim. Muito cultural, né? E depois nós fomos pro interior, Chiang Mai, fazer aquele passeio de elefante, lembra? Atravessamos Rio, nós compramos floresta. Nós compramos um quadro que foi pintado pelo elefante, tá na nossa sala. Isso, o meu também coloquei na sala agora, fiz uma reforma lá, coloquei ele na sala. Aquele quadro assim... São experiências únicas, né? Sim. Onde é que a gente vai ver isso? Né? E depois do interior, a gente fez cidade grande, fizemos o interior, né? Depois nós fomos para as ilhas Koh Phi Phi, né? Isso, que também foi o máximo, e terminamos por Dubai. Não, a Tailândia é fantástica, né? A Tailândia, assim, é uma experiência totalmente diferente, que a gente vai lá e curte coisas diferentes no mesmo país, né? Mas é aquele negócio, né? A Tailândia é para visitar uma vez só, por causa que tu chega lá, daqui a 20 anos vai ser a Tailândia. Isso. A Tailândia que a gente viu hoje, né? Diferente do que tu nos levasse para Dubai. Dubai a gente foi eu fui em 2007 e agora voltei, é um outra Dubai. Daqui a 5 anos a Dubai vai ser totalmente diferente de novo, né? Eu fui agora o ano passado, porque vocês foram comigo acho 2018, 2017, eu não lembro. E eu fui agora ano passado de novo, meu Deus, eu fui em coisas totalmente diferentes. Ali o frame, muita coisa nova surgiu, aqueles rooftop. Muita coisa diferente dessa vez eu fui. Agora, outra viagem bastante interessante que eu achei que tem uma contradição muito grande, né? Foi Cuba. Sim. Né? Cuba, a gente foi nas praias, a gente viu uma realidade ali que não é a de Cuba, né? Parte bem turística, né? Alto nível. Alto nível. Os mares do Caribe mais lindos que tem, né? Mais lindos. Também pelo pessoal, né? Do resort. E depois a gente foi para a capital, né? Visitar Havana ali. Então, é um contraste, assim, muito grande, né? E o Douglas tem, assim, um coração maior que ele, né? A gente diz de solidariedade, de fazer, né? E nisso, quando a gente foi para Cuba, a Irene Búrigo, né? Isso que era minha prima, né? Minha tua prima. Né? E ela entrou em contato sabendo que o Douglas ia para lá com uma equipe, então ela tinha necessidade lá de leite... Pediasure. Leite Nan, né? Não, era leite Pediasure para as crianças pobres que faziam tratamento. No rim, como não? Hemodiálise. Elas faziam hemodiálise e tomando esse leite, elas tinham uma melhora mais rápida, enfim. E lá não tinha esse leite, né? Então foi feita uma ação entre o pessoal que foi, né? Todo mundo levou o que era possível, a cota que era possível. Meio que exigir, né? Cada um levasse tantas latas de porque não podia levar mais que isso também. Então, fomos lá, fizemos... e ela era... Ela é casada com o embaixador da Itália. Lá no momento, Fez uma recepção muito calorosa lá na casa dela. Ela que fez praticamente toda a comida para nós. Então ficou um ambiente assim bem agradável. Lembra que nós também levamos toalhas de banho para um asilo, porque imagina, os asilos aqui já não são, né? Já é difícil. Imagina em Cuba os asilos como não deve ser. Então nós levamos não sei quantas toalhas de banho cada um também para... Então são experiências ímpares assim que a gente pode ter, né? E essa visão tua, Douglas, essa visão de colaboração que tu faz aqui, né, também na cidade, né? Quando tu vê uma entidade ou uma pessoa carente, enfim, uma família carente, tu faz um movimento e tu tens o poder de aglutinar essas pessoas e atender essas pessoas, né? E nós fizemos isso em Cuba, né? Eu achei maravilhoso, assim, o contraste de Cuba e a ação que nós fizemos em Cuba, achei interessante, né? Porque a gente pensa em Cuba, que é um país socialista, não vai ter nada lá. E a gente viu e até uma experiência, a gente saber como é que vive o pessoal
carnaval em Cuba, né? Foi uma viagem que superou bastante as expectativas. Sim, sim, sim. Culturalmente, aquele show de noite, lembra? No Social Club, né? Eu acho que o cara tinha mais de 105 anos, né? Tinha um com 105, outro com 90 e poucos. Mas eu acho que baixava alguma coisa, porque saía aquela voz daqueles idosos. Estavam na Eu acho que tinha alguma coisa ali espiritual junto, aqueles né? sax, aqueles tocando, fazendo alguma coisa assim. É show assim que a gente não vai ver em lugar nenhum. Né? Então, são momentos que, se nós não tiver com o Douglas, a gente vai lá visitar particularmente, ou um grupo de amigos, são coisas que a gente não vai descobrir. Sim. Né? Tu não vai descobrir, ou tu tem que fazer muita pesquisa para identificar e achar esses momentos, né? Porque tu tens o amparo também de uma agência, como a Titi falou, né? É uma agência que dá todo esse suporte para ti, né? E eles já têm essas experiências vividas em outras viagens e eles vão lá e escolhem os muito se dá o mérito delas também, da Jane, né? Sim. Da agência que planeja tudo muito bem, todos os detalhes, tudo que realmente tem de importante. A Jane Cardoso, que estudou comigo, inclusive, né? Aí a gente foi se reencontrar nas viagens do Douglas. A Jane trabalhou muito tempo, se aposentou na Secretaria de Turismo de Santa Catarina. Sim. Ela vendia Santa Catarina pelo mundo todo, né? Então ela é muito viajada, sabe tudo de cada país, né? Sim. Então a gente tem um amparo muito bom. E tu lembra também em Cuba, uma coisa... nós íamos fazer aquele passeio com um carro antigo. Sim. Mas lembra que a gente passou por um bosque, sei lá, uma mata... E o carro parou lá. Lembra? Foi muito bonito. Sim, né? Sim. Nós estávamos em 7, 8 carros, né? Isso. Por causa do carro cabia 3, 4 pessoas. Eu fui no carro com vocês, né? Eu e a Nani, né? Foi. Aí a gente começou... Aí um batia a foto do carro de trás e aqueles carros antigos que a manutenção até hoje é no torneiro, né? Por causa que não tem mais peças. São carros de 1958, 59, porque depois de 59 né, aí veio a Revolução. E aí foi proibido a importação e exportação de automóvel para lá e peças, né? Então eles têm que se virar lá. Então eles se viram, um povo alegre, né? Apesar de sofrido, mas alegre, enfim, né? Foi muito bom aquela experiência também. E qual é a expectativa para essa nossa viagem que estamos embarcando sábado de manhã para as ilhas de Malta, né? As ilhas maltesas, o sul da Itália e Amsterdã. O que vocês estão esperando? Além de ser um lugar muito lindo, assim como a gente vê pelas apresentações da viagem, mas também eu que vou fazer o intercâmbio em inglês, né? Que tô assim, tremendo nas bases, porque aqui vai ser o professor é fácil falar, errar, mas lá vai ter muita gente diferente, então tô me... Que nada, ela já tá bem furba no inglês, bem esperta. Tá bom. Como eu te falei, eu viajo sem pense. Eu vou falar de Malta depois que a gente voltar, porque até ali eu não sei nada. Eu vou, né? É aquele negócio, entendeu? É lógico que eu sei, mas as surpresas mesmo, os detalhes mesmos, né? A gente vai vivenciar no dia a dia que a gente vai participar. Também um pessoal muito bem escolhido, né? Vai ser uma turma bem legal. A gente conhece o pessoal que vai, todos que vão uma viagem contigo são bem escolhidos, né? Eu não gosto de criar muita expectativa, mas essa eu tô com uma expectativa muito grande, não sei porquê. Eu acho que o povo que tá indo é muito divertido, muito pra frente, e eu acho que realmente vai ser uma viagem linda, né? Legal. Culturalmente, enfim, em todos os sentidos. Tem várias experiências boas. É verdade. Até por ter sido uma cidade que acolheu São Paulo Apóstolo, né? Isso. Então... É que São Paulo Apóstolo naufragou lá, né? Isso, Então, para mim também tem esse valor, né? Desse lado religioso. E a gente vai conhecer muita coisa diferente. Além das praias que são maravilhosas, né? Sim. Hoje descobri mais um beach club muito top. Opa, eu não disse, ó. O homem é pilhado, gente. Não adianta. A melhor parte. Dubai foi demais. Você vai ter um dia que vocês vão estudar até meio-dia. E meio-dia nós já vamos para esse beach club. Elas vão estudar. Eu não vou estudar. Nós vamos mais cedo para... Nós já estamos bem escolados, né? Elas vão... Não precisamos estudar. Elas precisam estudar. Nessa está indo também as irmãs Tasso, né? Que já são muito divertidas, super divertidas. Topam tudo, né? Topam tudo. Mas aquela de Dubai, tivemos algumas experiências legais, né? Tanto aquela rua 24 horas,
que é onde a gente comeu insetos. Poró, né? Isso. Isso na Tailândia, né? Mas desculpa, na volta para Dubai, a gente saiu também, fomos na boate lá do Cavalli. Do Roberto Cavalli, que foi uma baita experiência. Foi uma experiência muito boa. Até porque foi muito divertido. Até hoje tá rendendo. Até hoje rende. Rendeu um grupo de WhatsApp. É verdade. As frangas. Não, aquele passeio também que a gente fez lá no deserto. De 4x4, de 4x4, andar no camelo e experimentar o momento deles, que tem um ritual lá da ceia, né? Como é que sentar no chão, no meio do deserto. Tem aquele, o povo lá do deserto ali, dos beduínos, né? E de dança, de comidas, enfim, foi um negócio, uma experiência muito legal. E no outro dia nós iríamos voltar. Né? E eu não sei se foi de propósito ou não, mas o nosso carro atolou e aí ele não sabia se comunicar e aí ficou naquelas, pô, será que nós vamos perder o avião? Será que nós não vamos perder o avião? E aí depois deu tudo certo, aí veio o socorro, né? E aí desatolamos o carro, mas era naquelas dunas enormes assim, então a gente ficou numa situação... Como as dunas eram grandes, a gente achava que estava lá no meio do deserto, mas depois que a gente saiu dali, logo encontramos o pessoal e não era muito estrada, longe, né? Então fez parte do clima. Foi só para dar um susto. Fez parte do clima, aquele suspense que foi feito no... Já tivemos algumas experiências nos desertos, né? No Egito também a gente fez, mas era de triciclo? Quadriciclo, isso, Cada 2 e no... Ela também foi muito linda. Radical. Aquele local onde a gente ficou também, chegava de quadriciclo. Tinha um pessoal ali, e depois conhecemos outras coisas. Todas experiências muito diferentes. A gente tem que entrar no clima da cidade, né? Daquelas pessoas que estão ali nos acolhendo. A cultura delas. É uma cultura diferente, é um idioma diferente. As comidas, né? O Edmilson gosta muito de experimentar coisa nova, então... Sempre que a gente vai para um país, a gente procura comer aquilo que é do país, que é tradicional, que é uma coisa que é mais difícil da gente encontrar em outro lugar. Aí a gente aproveita esse lado. Falando em comida, tu vai ter coragem de provar a comida maltesa, que é a base, a carne é a base de cavalo. Eu tenho um cara que vai me motivar a comer essa comida. Se chama Renato Costa. Ah, sim, ele gosta. O Renato, tudo que vier na frente, ele experimenta. E eu não posso ficar atrás, né? Então, vai ser o meu parceiro que vai me motivar a comer essas comidas diferenciadas, que eu digo o seguinte: se eu não gostei, pelo menos experimentei, né? Pior é tu chegar assim, pô, mas será que era bom? Né? E a gente vem, eu acho que tem a cultura do local, que é a cultura, a culinária faz parte da gastronomia, faz parte da cultura. Eu acho que a gente tem que experimentar, como a Titi falou. Comemos o grilo, enfim, né? Lá na Tailândia, né? E faz parte, entende? Eu acho que nós fizemos parte disso. Nós tivemos experiências também, mudando um pouco, Douglas, que me chamou muita atenção. O leste europeu, que a gente fez praticamente tudo no barco, né? Sim, foi e fizemos cruzeiro fluvial, um cruzeiro fluvial, que foi fantástico, assim, a bagunça que nós fazíamos dentro daquele barco lá. Todo mundo sabia que chegou a turma dos brasileiros. E no fim nós puxávamos praticamente, mas a grande maioria nós puxávamos para fazer a festa junto com a gente. Daqui a pouco era só um povo dentro daquele os jantares, navio, porque né? o cruzeiro fluvial ele acontece, tá muito em alta, né? Que é pelos rios. Então a gente desceu o rio Danúbio, né? Sim, eram 11 comportas que tinha, né? Que a gente tinha que mudar de nível do rio. Então tu entrava e era à noite, a gente nem percebia. São quando a gente via... somente 60 cabines, né? Para 120 pessoas. Sim. Mas é um atendimento fantástico, muito melhor até que navio, né? E de noite, então, quando tinha um jantar, quando nós chegávamos no jantar,
era aquela coisa, aquele auê, aquela festa, né? Aquele sarceiro, aquele griteiro. E a maioria das pessoas gostam disso, pelo mundo da nossa alegria. Mas sempre tem aqueles que ficam um pouco irritados. Né? Mas tu sabe administrar, tu sabe tirar de letra, não é? Sim, fala a verdade. Né? Tira de letra sem problema. Né? Às vezes tem alguém desconfortável, a gente pede. Mas as baladinhas a gente é sempre o último a sair, né? Com certeza. E essa nós vamos ter várias, né? Porque... E o Douglas, ele envolve tanto a gente que quando a gente percebe, a gente tá assim vestido de egípcios, vestido de... enfim, a gente vai os bailes que ocorrem lá e aí tu entra, tu incorpora o rito, os costumes da região. Lembra daquele baile que a gente fez? Eu acho que foi no navio também, né? Foi no Egito, né? O cruzeiro fluvial descendo o rio... Nilo, né? Uhum. E aí tava lá, eu sei que o Arquimedes, com aquele... postura alta, grande, né? Com aquela túnica, nós tudo de túnica. Foi uma viagem que foi muita gente, né? Foi. Uma viagem maravilhosa, né? Mas nós tivemos que fazer 2 ônibus, né? Para ter um conforto. Mas agora eu prometo que agora as nossas viagens são bem menores, né? Que também é mais qualidade. Mas engraçado, nós estávamos em 42 e os 42 se trajaram, compraram as roupas, né? Sim. Um queria estar mais bonito que o outro, né? Todos com todos os acessórios e foi marcante. Quando a gente entrava naquelas sinagogas, né? Sim. Mesquitas, aí as mulheres que não tinham véu, aí iam lá, compravam o véu, coloca o véu, entra todo mundo, até porque não podia entrar sem o véu, né? Mas são assim, curtir, né? Curtir cada ambiente, curtir cada detalhe dessa cultura, né? Que é uma cultura diferente da brasileira, que eu acho que é um aprendizado, eu acho que é uma coisa que a gente tem que até valorizar, né? E ainda bem que eles valorizam essa cultura e mantêm essa cultura no país deles, né? Sim. Então... E outra experiência que a gente teve muito legal, que foi bem diferente, poucas pessoas têm essa experiência, é o cruzeiro pelo Alasca. O que vocês acharam daquele cruzeiro? Eu ia comentar dessa viagem, que eu também achei fora do comum, né? Vale a pena, né? A gente passa a ver... A gente teve, assim, algumas situações ali que são ímpares, né? Passear por aqueles fiordes, depois também... Pela grande parte que são parques, né? São parques enormes, a preservação que tem lá. A gente ficou próximos do urso, né? Fizemos até umas aventuras, né? Que não podia, né? Aventuras. E o pessoal lá ficava de cabelo em pé, né? Mandando a gente sair do local. O ônibus parava, a gente descia pra chegar perto do urso. A gente vira criança. E lembra daquele voo que a gente... Era tudo aviões pequenos, Fizemos, né? Pra subir lá 8 pessoas cada aviãozinho. Daí nós subimos as geleiras e dava aquelas derrapadas nas geleiras. E até que nós descemos... O Padre Chico tava nessa. Sim. Nós descemos num lago de água cristalina, lembra? Sim, lindo aquele... E de repente, do nada, no meio daquele lago, no meio das geleiras, um trapiche pra gente descer e fazer as fotos, lembra? E não tinha a posição que tu sabia qual era mais bonita, né? Então ali também é bem contraditório. Nós chegamos em Vancouver, que é uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Então tu estás ali em Vancouver, daqui a pouco tu pega um barco um navio para ir para as geleiras, né? Então existe esse contraste que é interessante. Na volta ao interior, né? Banff, Lake Louise. Foi até Calgary, né? Neves de 3, 4 metros de altura, tem aqueles caminhões com aqueles pneus que tinha garras, né? As garras enormes, né? Então o pneu era mais alto do que eu. Sim. Né? Então é assim. De poder subir ali as geleiras, né? Sim. E outra coisa, aqui acho a Patagônia, né? A Patagônia também foi uma coisa... E lá nas geleiras, eu não tomei o uísque com o gelo da geleira, né? Mas muita gente até tomou. Então, fantástico também. Perito Moreno eu achei quase mais bonito, as geleiras de Perito Moreno. Eu achei quase mais bonito, realmente, do que no próprio Alasca, né? Sim. O Alasca ainda é mais selvagem, né? E ali já é uma coisa mais estruturada para o turismo, né? Tem aquelas... passagens todas pra gente chegar perto. A gente pode... Aí ver aquela geleira caindo, né? Aquelas blocos caindo de gelo
E a comida daquele navio do Alasca era fantástica, né? Era um navio, não era nada de absurdo, era um navio bom. Sim. A Norwegian é ótima, né? Mas é que a culinária e lá eles aproveitavam muito os frutos do mar, lembra? O salmão era muito diferente. Muito diferente. Salmão, o sabor. É original, né? Aqui piquenique americano, que era, eles faziam o salmão na grelha e depois passavam mel melado, né? Isso, e daí a gente uma crostinha, fazia também o marshmallow queimado, na fogueirinha. no meio de uma floresta, né? A gente sentiu assim bem canadense, americano, que aqui não é costume nosso, né? Sim. São esses detalhes que faz a diferença, né? Isso tudo que fica na memória, né? E se a gente começa a pegar as fotos ou ver alguma coisa, a gente vai lembrar de muitas outras coisas. Mas tem e a amizade que fica, né? Sempre fica uma amizade, sempre fica uma recordação de alguém que veio com a gente, né? Cria vínculos assim que é fantástico, né? Então, e outra coisa que uma viagem dessa proporciona é a gente sair do nosso dia a dia, o agito do dia a dia nosso, então quebra isso, então o estresse da gente também reduz, né? Então é importante essas viagens para a gente ter, e também uma viagem assim que a gente não tenha muitos compromissos, né? Porque o compromisso é do Douglas, né? De fazer a coisa, nós só vamos acompanhar. Sim. Entende? Então acho que é o único momento que o Edmilson realmente desliga, porque daí ele não fica nem em contato telefônico ou de WhatsApp, são nessas viagens. Então é realmente as férias dele, porque daí ele desliga. Então, queria agradecer a presença desse ilustre casal, né? Esse casal fantástico que são grandes amigos e companheiros de muitas viagens, né? Fantásticas pelo mundo. Nós que agradecemos, Douglas, gerou um momento aqui de nostalgia, né? Sim. Nós recordarmos todas essas viagens que nós passamos, né? E foram momentos maravilhosos. Então, nós que temos a agradecer e também dar o depoimento para as pessoas que te seguem no teu canal, né? De como é divertido e assim, seguro viajar com o Douglas. Bom. Também agradeço o carinho, né? Que sempre tem pela gente, e a oportunidade de estar aqui contigo para falar um pouco das nossas viagens. Muito obrigado, tá? Então, vocês que estão assistindo aí esse segundo episódio dos 12 episódios do meu canal, convido você a continuar assistindo os próximos, que nós temos muitas novidades aparecendo por aí, ok?